Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Juliana Sardinha, ela que é advogada e vai falar com a gente sobre trabalho, trabalhadores, aplicativo e CLT. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la novamente no programa. Olá, Carla, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é uma relação de trabalho por meio de aplicativo? Na relação de trabalho por meio de aplicativo, essa é uma relação que, na verdade, ficou muito em evidência em razão também da pandemia, em razão do avanço da tecnologia. Então, nós estamos mais acostumados a solicitar serviços, solicitar bens, produtos, por meio da utilização de aplicativos. Geralmente, quando o parceiro, se cadastra no aplicativo, existe uma relação que nós dizemos ser de parceria. Pelo menos parceria é como as empresas enxergam aquela relação de trabalho, né? Sim. Então, existe ali uma relação entre a plataforma, onde aquele trabalhador se cadastra, e o consumidor final que contrata aquele serviço. Perfeito. Então, a rigor, sob a ótica dessas empresas, dessas plataformas tecnológicas, não existe uma relação de emprego propriamente dita, uma relação que eles intitulam como de parceria, em que o consumidor final ele solicita aquele serviço e depois, entre parceiro e empresa, existe ali um negócio, um percentual que é pago àquela plataforma. Basicamente, é assim que funciona. Perfeito. Juliana, vou fazer uma pergunta que não está na nossa pauta, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir explicar para a gente muito bem. Você falou emprego. E aí eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é emprego. Porque eu comecei falando trabalho. E aí, talvez, a utilização dessas duas palavras, a gente já entendendo a etimologia e o uso jurídico dessas duas coisas, a gente até consiga fluir melhor com essa nossa conversa. Essa sua pergunta, Carla, na verdade, ela é muito interessante e ela tem uma grande aplicação quando os advogados analisam casos trabalhistas. Na verdade, a grande discussão é conseguir discernir entre o que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. Bem, nós podemos dizer que uma relação de trabalho é como se fosse gênero, e a relação de emprego seria uma espécie de relação de trabalho. Quais são as diferenças? Numa relação de emprego, nós temos, por exemplo, vários direitos trabalhistas que não são assegurados quando é uma relação de trabalho. Por exemplo, numa relação de emprego, o trabalhador ele vai ter a carteira de trabalho anotada, ele vai ter direito ao fundo de garantia, ele vai ter direito a férias, 13º, ele vai ter aquela remuneração, aquele salário todo mês, ele vai ter o descanso semanal remunerado, enfim, ele vai ter uma série de direitos trabalhistas que em outras relações que podem ser de trabalho, não tem. Então, trabalho é uma coisa, emprego é uma outra coisa. Legal. Quando nós tratamos desses serviços, dessa parceria dos aplicativos hoje, como nós dissemos, muito comum, a rigor, esses aplicativos não tratam esses trabalhadores como se eles fossem empregados. Ou seja, eles não têm carteira assinada e não têm todos esses direitos trabalhistas que eu mencionei. Eles são tratados como se fossem parceiros.
Então, eles têm, inicialmente, né, e em tese, uma jornada de trabalho mais flexível, eles escolhem o horário que eles querem trabalhar, e eles recebem um valor pelo trabalho executado. E o aplicativo, a plataforma, retém ali um percentual a título de parceria, ou seja, nessa relação, nós temos um contrato de prestação de serviços, uma relação civil, e não uma relação de emprego, e não uma relação de trabalho. Ótimo. Vê se eu estou certa, Juliana. Quando a gente fala de emprego, a gente está falando que esse indivíduo trabalhador, ele normalmente tem um horário para entrar, um horário para sair, uma folga remunerada, sábado, domingo, segunda, meio da semana, e aí vai de acordo com a área e o escambau, porque é um monte de coisa que altera nessa folga remunerada, mas significa que ele está descansando e que ele está ganhando para descansar. A gente está falando de carga máxima de trabalho permitido por lei, e aí a gente pode falar assim, 40 horas semanais ou 8 horas por dia, mais 1 hora de hora extra, mais até 2 horas de hora extra. E quando a gente está falando desse trabalho por meio desse aplicativo, que é estabelecido verbalmente aqui pela gente, para a gente poder entender dessa parceria, é esse indivíduo, trabalhador, cidadão, que tem o seu carro, vamos falar do Uber, vamos falar do 99, vamos falar do iFood, que é a motoca, e dentre outros que fazem essas entregas e transporte de pessoas, ele define se ele vai trabalhar segunda, terça ou quarta, se ele tiver que ir no médico na terça-feira, 2 horas da tarde, ele não precisa necessariamente apresentar, por exemplo, o atestado médico que esteve no consultório de 2 horas da tarde até 3h47, e esse horário vai ser abonado do trabalho dele. É isso que a gente está falando? Basicamente, assim, trazendo da sua linguagem do direito, respeitando que você tem 3 milhões de artigos para poder seguir, para poder explicar a gente, mas assim, para um mundo muito tangível, do lado de cá, para a gente entender. É isso que a gente está falando, basicamente? Sim, exatamente isso, Carla. Numa relação de parceria, a rigor, aquele trabalhador ele não tem inicialmente uma subordinação, né? Ele não tem um horário para entrar e para sair, ele não precisa apresentar atestado médico, ele não sofre penalidade se ele deixar de trabalhar. Mas o grande ponto dessa questão, isso eu acho o interessante, é porque essas modalidades de parceria vêm sendo submetidas ao judiciário justamente pela ausência de respaldo dos direitos trabalhistas para esses parceiros. Esse é o grande ponto, né? Então, a rigor é exatamente isso que você mencionou. Existe flexibilidade de horário, não existe uma subordinação, mas também, quando a gente vai analisar determinados casos específicos, podem estar presentes ou não os requisitos para configurar uma relação que é essa que a gente chama de emprego, ou seja, entre aspas, a carteira assinada, né? Nós dizemos o seguinte, sempre que a gente se depara com uma relação de trabalho, para saber se é caso de vínculo de emprego ou não, ou seja, se é caso de assinar a carteira ou não, nós precisamos analisar os requisitos da CLT. E lá na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, é que estabelece, então, os requisitos. Nós temos, por exemplo, a pessoalidade, o trabalho, o serviço ele é executado de maneira pessoal pelo trabalhador, ou seja, a rigor, ele não pode se fazer substituir por uma outra pessoa. Esse trabalho ele é exercido por uma pessoa física, ou seja, não é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, natural, prestando aquele serviço. Nós temos a subordinação, ou seja, o empregador ele dirige a prestação dos serviços,
Ele pode, por exemplo, aplicar, exercendo o poder disciplinar dele, aplicar uma advertência, aplicar uma suspensão, uma justa causa, ele pode descontar a falta, se você falta. Existe também a habitualidade, ou seja, o serviço ele é prestado de maneira contínua, habitual. E nós temos também a onerosidade, que é a contrapartida pelo serviço que é executado. Então, nós dizemos que esses são os requisitos para configurar uma relação considerada de emprego, ou seja, de carteira assinada. E esses requisitos, eles são cumulativos. Por exemplo, eu posso não ter a subordinação. E aí eu posso estar diante, por exemplo, de um trabalho autônomo. Não existe a subordinação, é um trabalho autônomo. Então, não é uma relação de emprego. Esses requisitos, quando os casos vão parar na justiça, a justiça analisa o preenchimento de todos esses requisitos para dizer, então, se é caso de vínculo de emprego ou não. Isso é importante ficar muito claro. Nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. É preciso que estejam presentes os requisitos. Mas existem algumas relações de trabalho que se denotam e se transformam em relação de emprego por conta desses requisitos. E uma das coisas que você falou, salvo engano, é causalidade? Acho que é isso. Mas você vai... Habitualidade de ato. E eu acho que vale a pena a gente comparar. Se eu estiver errada, corrija-me, doutora. É o seguinte, a gente tem a faxineira, sabe? A faxineira vem na sua casa, vem na minha, uma vez por semana. Ela é uma diarista. A gente não tem vínculo de emprego. Legal. Aí, graças a Deus, está todo mundo ficando rico, melhorando de vida. Vem 2 vezes na semana. A faxineira ainda é diarista. Só que se vier 3 vezes, vira emprego. Não é isso? Pois é. Essa questão da periodicidade, né, dos 3 vezes na semana, na verdade, não existe uma previsão legal dizendo, olha, se for 3 vezes, configura a habitualidade. A habitualidade é um conceito muito subjetivo. Na verdade, quando isso é levado para a justiça acaba geralmente entendendo que pelo menos 3 vezes configura a habitualidade do serviço. Mas não é que esteja previsto na lei. 3 vezes gera vínculo, não é. Isso é uma construção, um entendimento da justiça para caracterizar, ou seja, para suprir essa coluna da lei, essa lacuna da lei, para dizer que, então, a habitualidade seria pelo menos 3 vezes na semana. É exatamente isso que acontece. Maravilha. Então, eu estou certa e errada, mas eu estou certa. Se a faxineira vem 3 vezes, é porque, juridicamente, as coisas precisam ser muito bem explicadas, mas se ela veio 3 vezes, a gente pode dizer que tem uma relação de emprego, e aí a gente volta para o aplicativo. Se o trabalhador, aquele indivíduo que não tem relação de emprego, começa a trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 8, e tal, e não sei o que, já está começando a configurar uma relação diferente. E é aí que começaram a surgir os casos em que os trabalhadores estão querendo os seus direitos de CLT. E eu queria que você explicasse esses pedidos a partir de que premissas, né? E o que está acontecendo nesse momento? Bom, esse é um tema trabalhista muito interessante. Na verdade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vários trabalhadores de aplicativos vêm acionando a justiça para conseguir ter os seus direitos trabalhistas assegurados. Não só é a questão do trabalhar todos os dias ou trabalhar tantas horas, porque, na verdade, o que os trabalhadores alegam é que existe um algoritmo que, de certa forma, uma inteligência artificial, né,
que, de certa maneira, acaba controlando essa jornada. Então, haveria ali uma certa habitualidade, uma certa subordinação. Alguns trabalhadores dizem, olha, mas se eu rejeito, por exemplo, algumas corridas, algumas solicitações, eu sou, de alguma maneira, penalizado. Então, diante dessas situações, né, e por ser algo muito novo, porque é uma forma de contratação muito recente, muito nova, vão surgindo essas indagações. No Reino Unido, por exemplo, a Corte Superior Trabalhista Britânica reconheceu o direito dos parceiros lá, eles foram considerados trabalhadores, né, a receber um salário mínimo por hora, receber férias, ter um direito a um plano de pensão, e lá uma empresa grande, né, e famosa, acabou até reconhecendo esse direito e dizendo que vai até conceder esse direito para esses parceiros / trabalhadores, né? Aqui no Brasil, na verdade, essa é uma discussão muito acirrada ainda entre advogados de trabalhadores e advogados de empresas, né, de reclamadas, e essa discussão ela gira em torno justamente do preenchimento desses requisitos, né? Ou seja, muitos advogados dessas empresas alegam que o trabalhador ele tem uma flexibilidade, ou seja, ele escolhe a hora que ele quer trabalhar. Então, se ele escolhe a hora que ele quer trabalhar, se ele pode se desconectar, trabalhar ou não, conforme a sua conveniência e necessidade, isso descaracterizaria o preenchimento daqueles requisitos que nós mencionamos, né? Porque vamos lembrar que eles são cumulativos. Então, se eu deixo de preencher algum requisito, olha, está descaracterizado, então, o vínculo de emprego. E aí, no Brasil, na verdade, nós ainda temos essa grande discussão e não existe uma interpretação unânime a respeito disso. Na verdade, os trabalhadores vêm procurando o judiciário e tem decisões para todos os gostos, vamos dizer assim, né? Nós temos decisões favoráveis a esses parceiros trabalhadores, temos decisões até do Tribunal Superior do Trabalho, entendendo que não estão preenchidos os requisitos para o vínculo de emprego e que, portanto, eles não teriam direitos a todas aquelas verbas trabalhistas, né, que são constantemente postuladas, pedidas. É uma discussão muito grande, na verdade, porque existe uma lacuna, né, Carla, da legislação. Como não existe uma legislação específica para esses trabalhadores de aplicativos, nós temos que nos socorrer da CLT. E a CLT diz que tem que preencher todos os requisitos para ter o vínculo de emprego. Então, como não existe, é uma modalidade ainda muito nova, a gente depende de uma regulamentação legislativa, na verdade. Existem projetos, né, de lei, ainda não estão aprovados, mas já existe um olhar do legislador sobre essa questão, prevendo, por exemplo, a possibilidade de um salário mínimo hora, prevendo a possibilidade de férias e 13º proporcionais, enfim, prevendo vários direitos, mas ainda depende de que seja realmente aprovado, né? Enquanto isso, o que a gente faz? A gente vai caso a caso. No caso a caso, existem decisões de primeira instância favoráveis aos trabalhadores, mas algumas decisões já foram reformadas em segunda instância. Então, o que eu sempre vou recomendar? Que diante de um caso específico, aquele trabalhador entendendo que ele preenche os requisitos, ele procure essa assistência especializada, procure um advogado que vai orientar, vai analisar todas as evidências que aquele trabalhador tem, que vai poder dizer como está a jurisprudência, né, o entendimento dos tribunais, e aí vai poder orientar, olha, é possível que a gente peça esse reconhecimento de vínculo, será preciso isso, provar, né,
o preenchimento desses requisitos. Então, é muito caso a caso, realmente. Legal. Você falou uma palavra que eu, enquanto jornalista, que vira e mexe, estou entrevistando advogados, adoro. Eu até fiz joinha, assim, que é jurisprudência, que é nada mais do que assim, pega o exemplo que a gente quer e faz ali. Ó, já conseguiu aqui, ó, que legal, já teve uma sentença positiva. E aí, diante dessas jurisprudências, é que esse trabalhador pode entender que ele tem mais ou menos chances, seguindo e observando os processos que já ocorreram, que já tramitaram no judiciário. É isso, né? Exatamente. A jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais a respeito de um determinado tema. E nós, advogados, utilizamos essas referências, muitas vezes, para reforçar o direito daquele cliente. Então, eu analiso, por exemplo, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, para dizer, olha, naquele caso específico, por exemplo, se entendeu dessa maneira, foi julgado dessa maneira. E o meu caso se amolda perfeitamente a esse. Então, é um reforço para que se consiga pleitear aquele direito. Mas é aquilo, são decisões, né? Nós utilizamos como parâmetro, mas existe ainda uma falta de legislação específica para regular. Enquanto isso não é regulamentado plenamente em termos de direitos trabalhistas, porque, na verdade, muitos especialistas na área entendem que está havendo uma negligência, né, em relação a direitos, que há um problema grave, porque são trabalhadores que têm uma carga horária de trabalho extensa, né, que diz respeito à legislação trabalhista, que existe, de certo modo, um controle sobre a jornada de trabalho desse parceiro, né? Uhum. E então os direitos acabam sendo negligenciados. O ideal seria que a gente tivesse uma previsão legislativa específica, mas acredito que isso ainda vai demorar um tempo, principalmente por ser algo novo. Não é tão novo, mas até que os entendimentos, as análises, né, vão surgindo, isso demora um certo tempo. E o direito é dinâmico, né? Ele vai se adaptando à realidade da sociedade. Isso é muito importante deixar claro. Não é possível o direito prever todas as inúmeras, múltiplas situações que podem acontecer. Então, aos poucos, ele vai se adaptando. Enquanto não temos isso, nós temos essa resolução caso a caso dos direitos, né? Maravilha. Então, ótimo. A gente está chegando no final do programa e eu queria que você desse, assim, o grande pulo do gato. Para quem está assistindo a gente e é trabalhador por meio de aplicativo e que achou que será que eu devo ou não entrar com processo contra o aplicativo para quem sabe requerer esses direitos, o que ele tem que pensar basicamente antes de ir em busca de um advogado que atue na área trabalhista? Sempre é uma decisão muito particular, né? Mas, na verdade, o primeiro passo sempre vai ser ele levar o caso dele a um profissional especializado. Ele vai levar todos aqueles elementos, ele vai dizer, olha, eu trabalho todos os dias, tantas horas por dia, o aplicativo, ele me pune, de certa forma, se eu recuso algum serviço, o aplicativo me deixa ali numa espécie de quarentena se eu não cumprir determinadas solicitações. Então, na verdade, ele precisa levar o seu caso específico ao profissional especializado, vai ser a pessoa que vai conseguir direcionar, vai conseguir dizer se, então, tem um direito plausível, né, um direito possível ou não. Esse sempre vai ser o primeiro passo. E eu sempre digo isso, é muito importante, sabe? Porque tem um brocardo jurídico que fala: o direito não socorre os que dormem. E é verdade, né? Se você dorme no ponto, não tem como a justiça socorrer o seu direito, porque o judiciário ele está ali inerte, né? Ele tem que ser provocado.
E se você não exercita o seu direito nos prazos devidos, você acaba até perdendo o seu direito. Então, sempre que a pessoa se sentir na dúvida, olha, será, né, que eu tenho em relação ao aplicativo? Ou em outras situações, será que eu tenho em relação ao meu empregador algum direito? Consulte, então, um especialista. Ele é um especialista que vai poder orientar, dizer qual o melhor caminho, quais são as possibilidades, qual o cenário melhor para você. Maravilha. Juliana, queria te agradecer de verdade por você ter, mais uma vez, compartilhado conosco o seu conhecimento a respeito dessa causa e de tantas outras matérias do direito. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, é um prazer sempre revê-la, de verdade, tá? E eu estou aqui à disposição sempre que precisar, é sempre um prazer contribuir. Maravilha. Obrigada, Juliana. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, que agora entendeu um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente volta no próximo programa com uma nova temática que tem a ver comigo, com você, com todos nós trabalhadores. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.